Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Este é o jornal da Agência CWB de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Agora, notícia verdade e muita prestação de serviço. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A agricultura sustentável ou orgânica utiliza restos de plantas e animais como fertilizantes. Isso acarreta no melhoramento da estrutura do solo, aumentando o nível de nutrientes e controlando a erosão. Sem aditivos químicos, o alimento orgânico ganha mercado a cada ano, tornando-se uma categoria promissora para o agronegócio. Adote a agricultura orgânica e garanta a melhora na estrutura do seu solo, o controle de erosão das suas terras e um aumento na procura pelos seus produtos. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante, ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O presidente do Conselho Federal dos Técnicos Industriais foi homenageado pelos relevantes serviços prestados à sociedade e em defesa da categoria. A iniciativa foi do Conselho Regional, que abrange os estados do Paraná e de Santa Catarina. Isso é um fruto que você plantou, a sementinha lá atrás. Aqui tem vários conselheiros que participou junto com você na diretoria do Sintec. Tem vários amigos, parceiros, que você também está construindo o CFT. Está aí o seu filho junto com nós, prestando essa homenagem a você. Está o nosso procurador, que é companheiro seu desde de 95. Então, nós não temos palavras, Solomar, para falar para você e agradecer você. Só pedimos a Deus que você continue com essa amizade, com essa sinceridade, com essa lealdade com todos nós. Que Deus abençoe nós e você é o nosso parceiro, amigo, irmão do CRT 04. E uma coisa importante nisso aí é a gente ter pessoas positivas do nosso lado. E essa pessoa, eu posso dizer para vocês que em situações delicadas, ele foi muito positivo. E no positivo, ele foi muito mais positivo. O nosso sucesso deve muito a ele. A nossa eleição, a nossa campanha, o nosso trabalho e o nosso passado. Uma pessoa que sempre teve focado em trabalhar em prol dos técnicos e, se não bastasse ainda de todo o trabalho, experiência de técnico, de viajar do Rio Grande do Sul para o Paraná e começar uma vida aqui, uma família, além de tudo isso, ainda estudou mais ainda e virou o verdadeiro defensor, o verdadeiro advogado dos técnicos,
e essa pessoa fez um trabalho incrível, fazendo crescer um sindicato, e depois ainda essa pessoa foi para Brasília lutar com articulação para poder nos livrar da servidão. Eu digo que tem algumas pessoas importantes dentro da minha vida, que é Deus, a minha mãe, mais um colega meu que me incentivou bastante na minha época profissional, e essa pessoa que eu estou nominando agora. São pessoas que realmente fazem parte da minha vida e estão no meu coração. Um grande homem, tá? Que para mim eu conheço há pouco tempo. E o que mais assim eu fiquei admirado dessa pessoa é que um dia eu estava em casa de noite e do nada essa pessoa me ligou. Me ligou porque nós estávamos entrando, iríamos começar uma campanha. Eu não saberia se ia vir ainda na primeira eleição como presidente de Santa Catarina. E ele me apoiou. Ele disse: eu estou contigo. Eu quero que tu venha. Eu vou te apoiar. Eu vou te apoiar. E ele falou palavras tão fortes, tão significativas para mim, que aquilo me motivaram a ser hoje, tá? Hoje estar nessa diretoria, apesar de ter juntado novamente Santa Catarina e Paraná. Mas eu tenho certeza que se tivéssemos ficado separados, eu tenho certeza que nós estaríamos também com a diretoria de Santa Catarina junto com essa pessoa. Na cerimônia realizada em Foz do Iguaçu, Solomar Huckenbach dividiu a homenagem com os demais membros da diretoria executiva e lembrou de todos os que acreditaram no movimento que resultou na criação do sistema CFT-CRTs. Olá, meus amigos. Neste momento, eu quero agradecer a homenagem recebida do CRT-04 e dizer que fico muito honrado com essa homenagem e estender a todos aqueles que fazem parte de minha diretoria, os conselheiros, bem como aos técnicos do Regional 04, afinal de contas, aí é a minha origem, aí é que eu comecei o trabalho, sempre na valorização dos técnicos industriais. Então, nesse momento, eu quero registrar mais uma vez o meu agradecimento do fundo do coração, que esse agradecimento não é pela homenagem a esta pessoa, a este técnico Solomar, mas sim a todos aqueles que trilharam conosco pela construção desse conselho, que um dia sonhamos e hoje é uma realidade, e estamos trabalhando para que seja uma realidade de sucesso e que todos tenham orgulho de participar da família técnica brasileira, juntos. Um grande abraço a todos e obrigado. Uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou que o estado do Paraná tem o maior potencial agrícola do país. De acordo com esse estudo, mais de 12% do território do estado, que equivale a 24 mil quilômetros quadrados, é considerado muito bom. No Brasil, esse índice fica em 2%. A pesquisa do IBGE também apontou que as regiões norte pioneiro e oeste do Paraná possuem o maior volume de áreas classificadas como muito boas para o desenvolvimento agrícola. O estado tem ainda 18% de suas terras classificadas como boas, 34% como moderadas e 9,5% com restrições. 23% das áreas restritas são avaliadas desta maneira, porque possuem declives e outros fatores que não beneficiam o plantio. A reforma do Teatro Paiol, um dos pontos turísticos de Curitiba, causou revolta nas redes sociais. Isso porque o trabalho feito pela Prefeitura de Curitiba tirou da estrutura do tradicional teatro o aspecto envelhecido que ele era característico. A polêmica chegou ao arquiteto responsável por cuidar dos restauros lá no Teatro Paiol. Disse ele que não tem conhecimento e não foi consultado sobre o que aconteceu, sobre a transformação em modernidade.
A Prefeitura de Curitiba informou que a obra ainda não foi concluída. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que impediu a continuidade do processo de compra de veículos blindados italianos pelo Exército Brasileiro. Segundo a ministra, conforme argumento da União no pedido, a aquisição dos blindados faz parte de uma política pública de longo prazo, amparada em ampla discussão técnica que teve início há 10 anos. As farmacêuticas Moderna e Merck anunciaram resultados promissores de uma vacina para combater o câncer de pele, melanoma, considerado mais agressivo. O imunizante foi desenvolvido com a mesma tecnologia utilizada nas vacinas contra o Covid-19 e durante os ensaios clínicos diminuiu em 44% o risco de morte, causado pela doença, logicamente. O teste da nova vacina estão no penúltimo estágio, fase em que segurança e eficácia do imunizante são avaliadas em grupos pequenos de voluntários. As farmacêuticas responsáveis pretendem dar início à fase final dos ensaios clínicos em breve, quando os testes serão de larga escala. A expectativa é que a vacina seja e tenha sua aprovação e distribuição no ano de 2023. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir num desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodka, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Convênio entre Senac e Prefeitura de Colombo capacita servidores públicos por meio da Escola de Gestão.
A Faculdade Senac Curitiba Centro realizou no dia 7 de dezembro a formatura de 166 servidores municipais de Colombo, por meio da Escola de Gestão da Prefeitura. Foram ofertados 7 títulos em diferentes áreas do conhecimento. Mérito da Prefeitura em dar essa oportunidade aos servidores para que eles melhorem sua empregabilidade, melhorem o seu conhecimento, para que possa dar um atendimento melhor para a população. Criada em 2021, a Escola de Gestão já ofertou mais de 5.000 vagas gratuitas aos servidores por meio de parcerias. Um dos objetivos é viabilizar a capacitação do quadro e assim melhorar ainda mais o atendimento. A capacitação, ela vem enriquecer, trazer conhecimento, agregar valor, qualidade ao que o funcionário tem entregue. A parceria Senac e Prefeitura, ela vem somar no projeto que a gente tem desenvolvido ao longo dos tempos aí para servidores. Eles têm o acesso a cursos que não tinham antes, né? A Escola de Gestão envolve todas as secretarias do município. As vagas foram ofertadas para os servidores e aqueles que souberam aproveitar a oportunidade saíram com mais de um certificado em mãos. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Após 16 anos do lançamento do projeto FX2, o caça sueco Gripen entrou em operação na Força Aérea Brasileira. Trata-se da mais moderna aeronave em operação na América Latina, que vai equipar o primeiro grupo de defesa aérea, em Anápolis. O recebimento das primeiras aeronaves Gripen simboliza um marco para a Força Aérea Brasileira. É a concretização de um projeto de longo prazo que se traduz agora em capacidades operacionais que o país nunca teve, disse o tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da FAB. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior lançou na praia de Caiobá, em Matinhos, o Verão Maior Paraná, que reforça a estrutura e a segurança pública no litoral e do interior para a temporada. O governo do estado investe 80 milhões na operação, que conta ainda com estruturas de lazer, limpeza das praias, melhoria no atendimento de saúde e uma intensa programação cultural, com shows, teatro, circo e cinema ao ar livre. A expectativa é que até 2 milhões de pessoas desçam no litoral durante a temporada. As ações atendem também a costa noroeste, com recreação em Porto Rico e Porto São José, São Pedro do Paraná, e levam guarda-vidas para as prainhas da região oeste. Cientistas da Universidade de São Paulo desenvolveram um novo teste para a Covid-19 que utiliza um biosensor e consegue detectar o vírus na saliva. O teste poderá ser realizado por meio de um tubo comprado em farmácias. Basta a pessoa abrir a tampa e utilizar a saliva no próprio recipiente. Passados 5 minutos, é possível descobrir o resultado por meio de uma mudança na coloração do tubo. A variação de cor acontece porque as nanopartículas, recobertas com anticorpos, se aglomeram em torno do vírus. O Paraná ultrapassou Santa Catarina pela primeira vez na história no índice de Gini do PIB municipal e alcançou o melhor resultado da região sul. Ele mede o grau de distribuição das riquezas produzidas em um território. O indicador de 2020 do Paraná ficou em 0,755 contra 0,759 do estado vizinho e 0,773 do Rio Grande do Sul. Essa variável mede o grau de concentração econômica de 0 a 1 e quanto mais próximo de 0, melhor é a distribuição. Os números foram pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Notícia do blog do Tupã. O líder do prefeito Rafael Greca na Câmara Municipal de Curitiba, Pier Petruziello, teve no gabinete parlamentar no período de 4 anos e meio a comissionada Mônica Barreto, e o Ministério Público do Paraná descobriu que em algumas épocas ela não compareceu ao trabalho no Legislativo por estar fora do país. Mesmo assim, recebia o salário regularmente e o vereador confirmava que ela exercia regularmente as funções.
Devido a documentos enviados pela Polícia Federal, comprovando a saída do país de Mônica Barreto, Pia aceitou a proposta de restituir ao erário R$ 29.914,58 em 10 parcelas, além de pagar uma multa de aproximadamente R$ 3 mil. Depois do intervalo, voltamos. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, rombos, chencliches, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99-520-4141. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho 479, centro de Curitiba. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Olá, contribuintes! Como vão? Hoje estamos aqui para falar sobre a incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia. Como foi amplamente noticiado e hoje nós detalhamos, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2022, alterou a interpretação da Receita Federal acerca da matéria, dizendo que os contribuintes não devem pagar imposto de renda sobre os valores pagos a título de pensão alimentícia. Veja, a sistemática hoje é que o prestador, o genitor que paga a pensão alimentícia, deduz esse valor do seu próprio imposto de renda, enquanto a criança e o respectivo genitor que tem a guarda deveria incluir esses valores no seu imposto de renda ou realizar uma declaração em separado. No caso, com a decisão do Supremo, tanto os genitores ou eventualmente as crianças que fizeram a declaração de imposto de renda e pagaram o tributo têm direito à restituição. Esse direito foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em virtude da natureza alimentícia da verba, uma vez que se compreendeu por aquela corte que as verbas que são tão somente para subsistência não podem ser tributadas pelo imposto de renda, pois não conferem, não têm a característica de um aumento patrimonial.
não são acréscimos de receita para aquele que recebe, são tão somente receitas para manutenção e sobrevivência de cada um dos alimentandos. Então, você, contribuinte, que recolheu esse imposto, deve ficar alerta e deve buscar os seus direitos, como a restituição de todo o imposto pago até nos últimos 5 anos. Voltamos na semana que vem para falar de mais assuntos quentes que impactam a vida de todo cidadão e todo, em especial, daquele que contribui. Obrigado. A Diretoria de Vocalização e Influência do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBCGC, através de Valéria Café, falou que uma mudança na lei das estatais poderia afetar o processo de entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. E a OCDE é uma organização que promove a competição entre os países mais bem colocados economicamente. O Brasil pediu para participar da entidade em 2017, mas apenas no início de 2022, as negociações oficiais para o processo de adesão começaram. Vários requisitos são considerados para que um país possa entrar neste grupo. Essa notícia é interessante e ela mostra, através de um documentário da Netflix, momentos vividos pela família real britânica. O príncipe Henry e sua esposa Meghan fizeram novas críticas à família real britânica nos episódios da série documental do Netflix, acusando seu irmão mais velho, o príncipe William, de fazer parte dos ataques na mídia. E isso deixou os dois em atrito. William, agora herdeiro do trono, gritou com ele quando houve uma conversa sobre Harry deixar o seu papel real oficial, há quase 3 anos. Disse o príncipe neste episódio, acrescentando ainda que acreditava que a imprensa era responsável pelo aborto espontâneo de Meghan. Isso no primeiro trecho de episódios lançados sobre a realeza, que escapou relativamente ilesa. Mas, nos últimos 3 capítulos, Harry acusa seus pais não apenas de não conseguir evitar a cobertura negativa da imprensa, mas de encorajá-la ativamente. Você que gosta de filme e saber sobre o que acontece na realeza, pode assistir. Os museus de Nova York agora serão obrigados a divulgar quais as obras de arte que foram roubadas na Europa durante a era nazista, graças à nova legislação assinada pela governadora Kate Upshaw. A lei faz parte de um pacote de legislação destinada a honrar e apoiar os sobreviventes do Holocausto. De acordo com um comunicado de imprensa no Departamento de Serviços Financeiros de Nova York, os nazistas roubaram e confiscaram centenas de milhares de obras de arte durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente de comunidades judaicas. A nova lei exige que os museus coloquem um cartaz ou sinalização de forma a indicar que esta obra foi saqueada por soldados e oficiais nazistas durante a Segunda Guerra. Lembra do Caio Temponi, aquele garoto prodígio de 14 anos, que já passou em 3 faculdades de medicina? Agora ele foi aprovado também no ITA, considerado o teste mais difícil no Brasil. Mais que isso, Caio agora é a mais nova pessoa famosa a ser aprovado no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O adolescente disse que este era o maior sonho dele e conseguiu realizar. A aprovação do pequeno gênio foi tão significativa
que até mesmo o reitor da instituição, o professor Anderson Correia, emitiu um comunicado nas redes sociais destacando a conquista do jovem e o marco para a história do ITA. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.